Oi, pessoal. Estão me ouvindo? Bom, vou esperar aqui alguns segundos as pessoas começarem a entrar para a gente começar a bater um papo sobre o nosso primeiro workshop Descomplicando o TDAH. Opa, tem uma pessoa. Tá me ouvindo aí? Assim que vocês derem um ok de que estão me ouvindo bem, eu vou começar a falar, ok? Vamos ver quem tem aí. 10 pessoas. Renata Rezende. Tudo bom, Renata? Tá me ouvindo, né? Beleza. E aí, pessoal? Vocês estão assistindo ao workshop? O que vocês estão achando do workshop? Estão gostando bastante aí das dicas, da forma diferente de você enxergar o TDAH na vida do seu filho? Tá sendo proveitoso para vocês? É só o começo, viu? Vem mais vídeo por aí. Oi, Renata. Oi, Danúbia. Tudo bom? Boa noite. Maria da Conceição. Tudo bom, pessoal? De onde vocês são? Andréia. Estão gostando do workshop, pessoal? Quem está entrando agora? Mari Graciela. Eu adoro essas lives. Tudo bom, Mari? Seja bem-vinda. Tudo bom? Andréia do Rio de Janeiro. São João do Meriti, Rio de Janeiro. Bacana. Boa noite, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro em peso aqui hoje. Floripa. Tudo bom, Mari? Floripa. Marília, interior de São Paulo. Bacana, estão gostando, né? Então, pessoal, hoje o Leila, tudo bom, Leila? Como vai? Boa noite. Line, tudo bem? Pessoal, essa live ela não vai ser muito longa, tá? Inclusive, eu creio que algumas pessoas podem ter dúvidas a respeito da live ou dúvidas a respeito do workshop como um todo, né? Pode colocar essas dúvidas aí no chat que se eu não conseguir responder agora, eu respondo depois, tá bom? Vou fazer o possível para responder as pessoas o mais rápido possível. E eu queria complementar o assunto do nosso primeiro vídeo, né? Que é a questão da percepção. E por que esse assunto da percepção ele foi colocado como prioridade, como primeiro vídeo, né? Porque a percepção ele é o ponto de partida, né? Uma das coisas mais marcantes que eu tenho, assim, a minha infância ela foi bastante marcada pelo TDAH, tá? Inclusive foi marcada pelo período pré-diagnóstico e pós-diagnóstico, né? E as mudanças que isso teve ao longo dos anos, né? Que se passaram, das intervenções, da forma como minha mãe encarava, agia, etc. E uma coisa que ficou muito presente é o seguinte, a percepção dos meus pais, principalmente, foi decisivo para que certas coisas não muito boas acontecessem comigo, e também decisivo, quando teve essa mudança de percepção, também foi decisivo para que eu tivesse uma melhora no meu desenvolvimento, porque o comportamento dessas pessoas mudaram, dos meus pais, das pessoas envolvidas, né? Depois que eu comecei a realizar um acompanhamento, no caso com a psicóloga, com a neuro na época que eu tinha, e as coisas foram evoluindo naturalmente, tá? Então, a percepção, ela entra como um ponto fundamental, como um pilar, pelo seguinte, bom, eu lembro que a minha mãe não entendia sobre TDAH, ela não tinha conhecimento nenhum, isso era finalzinho da década de 80, tá? Hoje eu tô com 33 anos, e comecei a ter vários problemas, né, em sala de aula, na escola, problemas de não parar quieto, de não conseguir prestar atenção na aula, que era muito chato realmente, e não consegui copiar do quadro, e não consegui fazer as tarefas, enfim. A escola era uma coisa, era uma trava para mim. Era literalmente uma trava. Eu não conseguia me desenvolver da forma como os meus pais esperavam, né? Nessa época eu já era filho de pais separados. O meu pai, ele não era muito presente, tá? Então minha mãe, ela teve que tocar esse barco sozinha. Mas eu vou falar a respeito de pais daqui a pouco, dos dois pais, né? O pai e a mãe daqui a pouquinho. Mas então, vamos entrar no assunto aqui, que é o seguinte. Por exemplo, eu lembro que a minha mãe, quando ela começou a ter as primeiras reclamações de sala de aula, a minha mãe ouvia conselho de terceiros, de outras pessoas que também não tinham conhecimento acerca do TDAH. Estamos falando de uma época pré-internet, tá? Pelo menos no Brasil. E a informação não era tão disponível.
Então o que acontece? A minha mãe começou a agir de acordo com a forma que as pessoas percebiam, de acordo com a forma que ela percebia que acontecia, ou seja, ela via de uma maneira superficial. Se eu não estava fazendo a tarefa, se eu estava conversando ou se eu estava contando piada na sala de aula, é porque faltava o quê? Uma atitude mais enérgica dela, por exemplo, né? E essas atitudes enérgicas nunca cessaram, né? Então o que acontece? Várias vezes, minha mãe chegava de noite em casa do trabalho e ela ia conferir minhas tarefas, ela conferia primeiro o dever de casa. E eu não tinha feito, então ela brigava severamente comigo. E quando ela ia abrir o caderninho para ver o que eu tinha feito em sala de aula, era igualmente não feito, né? Então não tinha nada copiado, não tinha nada feito e assim seguia a maioria dos dias, né? E ela, por vezes, me batia, ela agia de forma agressiva. E eu lembro que é o seguinte, por mais que no dia seguinte desse tipo de intervenção dela, que ela achava que estava fazendo certo, eu voltasse para a sala de aula e lembrasse da noite anterior, quando minha mãe estava brigando comigo e procurava me esforçar, aquilo não adiantava muito, porque as dificuldades elas permanecem, elas simplesmente permanecem. E aquilo virava um ciclo, né? Então quando minha mãe chegava do trabalho para conferir as coisas, e eu muito provavelmente não teria conseguido ter êxito em concluir tudo, era um terror para mim. Né? Então, o começo de uma situação possivelmente traumatizante começa nesse tipo de interação entre a mãe e o filho, os pais e o filho, quando ainda não há o conhecimento, quando ainda não há o diagnóstico e a maneira e a percepção correta acerca do TDAH e acerca de como o filho se vê perante o mundo. Né? É claro que eu percebia que eu era diferente na sala de aula, tá? Eu percebia que eu era preterido em algumas coisas e que eu era o único que era chamado a atenção pela professora com tanta veemência, tá? Isso era notável para mim. Então essa questão da percepção, tanto da criança quanto da mãe dos pais, no caso, ela é decisiva nesse processo inicial. Então é por isso que eu bato nessa tecla, não é a primeira vez que eu falo sobre isso, e o workshop teve que começar sobre percepção, que é o principal para você começar a mudar e a partir daí você começar a mudar a forma de você encarar o TDAH, o seu filho também, mudar a forma como ele vai encarar o TDAH e a partir daí você começa a ter todo um processo que depois você vê das necessidades da criança, do que ela precisa para conseguir se desenvolver, para conseguir ultrapassar essa barreira de eu não dou conta, não consigo fazer, não consigo acompanhar a turma e aí você conseguir ter um desenvolvimento, um tratamento junto com os profissionais, um tratamento, uma maneira de agir diferenciada para você conseguir ter o êxito, né? Então é o seguinte, ou seja, uma percepção errada, como o caso que minha mãe tinha no pré-diagnóstico, ela não adianta em nada. É assim, a percepção errada, ela só piorava a situação, tá? Então é muito importante a gente começar desse ponto de partida, tá bom? E tem um segundo ponto que eu quero falar aqui, que também tem a ver com percepção, que é acerca de como os dois pais estão em relação a essa percepção. Prestem atenção, gente, porque isso é muito recorrente, eu recebo diversas mensagens, eu leio os comentários das pessoas, e geralmente o que acontece, tá? Porque eu estou vendo, estou observando, que geralmente acontece que a mãe é a parte que está presente, a parte que vai na escola, que procura ver, que procura orientação, que procura ir procurar os profissionais, os professores, conversar. E geralmente, pelo que eu percebo, os pais é uma parte que é um pouco mais resistente ao diagnóstico. É um pouco mais resistente, não apenas ao diagnóstico, mas a percepção mesmo, né? Como é que você vai tratar o TDAH a partir daí? Tem muito pai que não acredita no transtorno, tem muito pai que crê que é falta de ser mais enérgico, é falta de disciplina, culpa a mãe, inclusive pais separados, tá? E inclusive, assim, como eu sou filho de pais separados, eu tenho uma história que eu vou contar pra vocês e com certeza vocês já devem ter vivido algo assim também. Essa história minha mãe me conta há muitos anos já, e eu já sei ela de cor, que é o seguinte: nessa época que eu tava tendo os primeiros problemas, foi antes de eu ir pra psicóloga, de eu procurar orientação psicóloga, neuro, etc, e fazer os exames. E eu lembro que a professora, junto com a coordenadora, chamou os pais para conversar. E minha mãe, depois que ela começava a perceber que
pela percepção dela, que era equivocada, de que não estava adiantando ela ser mais enérgica, ela seguir a orientação dos amigos, dos conhecidos, dos vizinhos, dos parentes, não estava adiantando nada disso, então ela chamou meu pai para participar da reunião de pais, né? E minha mãe e meu pai não se dão muito bem. Então ela disse que ela chegou lá com meu pai topou, quando chegou lá com meu pai, a professora e a coordenadora começaram a conversar, e no meio da conversa ali entre os quatro, o meu pai começou a colocar a culpa na minha mãe. Disse que realmente falta severidade, que ela não sabe impor limite, e que, enfim, aí o que acontece? A minha mãe, lógico, não deixou barato, porque ela estava fazendo tudo certo, ela estava tentando acertar, né? Tanto é que estava querendo chamar o pai para assistir também a reunião de pais, as 4 pessoas. E eles começaram a discutir e a reunião de pais ela foi suspensa, né? A professora e a coordenadora não conseguiram finalizar e concluir o que eles queriam. E, enfim, foi uma bagunça e terminou tendo essa discussão e nada foi resolvido. Então, o que acontece? Quando acontece esse tipo de coisa, quando não há esse alinhamento entre os dois, quem sai prejudicado nisso? A criança, totalmente. Porque há um entendimento limitado por parte de uma das pessoas, né, que está começando a querer entender. E a outra parte é totalmente contra. Ela vai remando contra a maré. Ela acha que a outra pessoa, o cônjuge, o ex, ou etc., a mãe ou o pai da criança, não está sabendo lidar com a situação. E por conta disso, cria-se essa confusão, nada é resolvido, a criança continua levando a vida sem saber o que fazer, se achando errada, percebendo que ela está sendo um transtorno para os pais, para os professores, porque tem alguma coisa acontecendo, né? Afinal, ela sabe que os pais foram na escola para conversar sobre ela, né? E nada é resolvido. Então, o que acontece? O que é mais importante de tomar lição em relação a isso? Que inclusive vai ser o ponto principal do vídeo de amanhã, que está imperdível, no dia 26, o segundo vídeo do workshop, que é o quê? O alinhamento entre as duas partes, tá? Tanto o pai quanto a mãe, os dois responsáveis têm que estar obrigatoriamente alinhados. Eu vou repetir. O pai e a mãe têm que estar obrigatoriamente alinhados. E por que isso? Porque simplesmente, se isso não acontecer, a intervenção não funciona. A intervenção, se você quer que o seu filho tenha um progresso, se você quer que o seu filho siga direito, ou seja, no caso de pais separados, às vezes passam uma semana na casa de um pai, depois no outro, da mãe do pai, ou fim de semana na casa do pai, e as coisas têm que estar alinhadas porque a intervenção na casa de um tem que ser igual na casa do outro. O modo de pensar de um tem que estar igual ao modo de pensar da outra parte. Isso é importantíssimo. E vocês têm que ter isso em mente, tá? Inclusive, já vão com essa ideia na cabeça quando forem assistir o vídeo de amanhã, porque ele tá realmente sensacional, tá bom? Então, o que acontece? Não adianta. Ah, mas ele é cabeça dura. Tudo bem. Eu sei que um vai culpar o outro, acaba acontecendo isso, infelizmente, mas vocês têm que ter maturidade. O que está em jogo é a vida do filho de vocês, é o desenvolvimento da vida do filho de vocês. Então, isso é maior do que qualquer desavença que vocês possam ter, tá? Tenham isso em mente, tá? E assistam de coração aberto o vídeo de amanhã, ok? Deixa eu ver o que vocês estão conversando aqui. Ah, sim, pessoal, para quem não está participando ainda do workshop, por favor, eu quero que cada um, tem 100 pessoas online aqui, tá? Vamos dar curtida, coraçãozinho. Muito obrigado pela presença de vocês. Cada uma das pessoas que está assistindo aqui, eu quero que, por favor, marque pelo menos uma pessoa aqui nos comentários para assistir também. Alguém que possa não estar sabendo do workshop, mas que possa ter um filho com TDAH, ou algum professor que você conheça, que possa ter interesse nos vídeos, que é muito útil para professores também, tá? E marque aqui nos comentários pelo menos o nome de uma pessoa, beleza? Se quiser marcar todo mundo, pode marcar. Mas marque pelo menos uma pessoa, tudo bem, gente? E deixa eu ler o que vocês estão falando aqui. Leila, Lucas é seu fã, por isso criou um canal no YouTube. Ah, legal. Lucas é o filho da Leila, tem TDAH e é um menino de muito sucesso, tá? Ele é um menino realmente que está demonstrando uma evolução incrível. A Leila sempre me manda notícias sobre ele. Vamos ver aqui, pessoal. Deixa eu ver. Opa. Pessoal, e curtir e compartilhar o vídeo também, tá bom? Que isso ajuda a divulgar. E
importância de psicólogo para a criança. Estênio, por isso a importância de psicólogo para a criança e para os pais. Sim, tá, Estênio. Inclusive, isso vai ser dito mais aprofundado. O vídeo de amanhã está bem alinhado com isso, porque é o seguinte, mais do que uma orientação para os filhos, os pais têm que ser orientados, tá? Não é questão de culpa. Os pais, na verdade, quando eles agem, quando eles não têm, olha só, quando os pais não têm a percepção correta a respeito do transtorno, não significa que os pais são ruins, que querem o mal da criança, obviamente, não preciso dizer isso para vocês. Mas o fato dos pais não estarem acertando é porque, primeiro, não está com a percepção correta e, segundo, não está de olho nas necessidades da criança, tá? Esses são os dois pilares principais. O primeiro pilar foi comentado no primeiro vídeo, foi falado, e o segundo pilar vai ser comentado no vídeo de amanhã, de segunda-feira. Tá? De segunda-feira, porque esse vídeo vai ficar disponível, então eu vou dar datas aqui. Segunda-feira, dia 26 de junho de 2017. Tá? Danúbia, meu marido não concorda em dar o remédio. Aí eu dou escondido. Espero que ele não não leia isso aqui, não veja eu falando. Tá, brincadeira, tá? Danúbia, faça o seguinte, faça esse compromisso então comigo, Danúbia Azevedo, tá? Assista com ele amanhã, um vídeo de amanhã, sem pretensão, sem nada, apenas assista junto com ele e eu tenho certeza que vocês vão ter uma grata surpresa com o que esse vídeo tem para oferecer para vocês amanhã, tá? Eu espero realmente, inclusive Danúbia, se você gostar da experiência amanhã, do vídeo de amanhã, serve para todos os outros. Comenta também, fala, olha, eu assisti, meu marido assistiu e tal, e me diga como é que foi essa experiência, tá bom? Pessoal, tem muita pergunta aqui, eu vou ler o que tiver a meu alcance, tá bom? Isso aí, pessoal, marcando todo mundo, compartilhando. O vídeo de amanhã tá bem legal. Professora, 4 alunos com TDAH. Minha filha também tem TDAH. Legal, Mari. Então você está buscando informação, né? Você está procurando não apenas para melhor intervenção com a sua filha, né? Como para os seus alunos também. Isso é ótimo, isso é excelente. Que bom que se todos os professores tivessem essa curiosidade, né? Essa vontade de buscar informação. Muito legal. Pessoal que está chegando agora, vocês estão gostando do workshop? Peraí, tem perguntas aqui. Desculpa, pessoal, que às vezes esse aplicativo ele sai rolando a tela assim, às vezes eu me perco. Érica Oliveira, Yuri. Só lembro do meu pequeno quando você fala da sua história. O pai do meu não aceita o transtorno, mas cuido do meu filho. Concordo plenamente que os pais têm que unir nessa caminhada. Aguardo o próximo vídeo. Tá, Érica, é isso mesmo, tá? Então vocês leram aí a mensagem da Érica. O pai geralmente, é o que eu tenho percebido, o pai não aceita o transtorno. O transtorno, como eu falei no primeiro vídeo, ele tem que parar de ser visto como um tabu. O fato dos pais, ou do pai ou da mãe, mas geralmente o pai é um pouco mais, tem um pouco mais resistente. O fato do pai fechar os olhos para o transtorno não vai curar, não vai curar magicamente, não vai melhorar a situação. A situação ela tem que ser encarada de frente e a partir daí adota-se as estratégias corretas. Tem que ter informação para os pais, informação para a criança a respeito de como ela deve agir, do que os pais esperam dela, do que os professores esperam, intervenção correta, e a partir daí você começa a ter os resultados, tá? Eu vou tirar mais algumas dúvidas aqui. Então, pessoal, é porque para o vídeo não ficar muito longo, eu vou dar mais uma lidinha aqui, mas essa live então vai ficar disponível para as pessoas poderem assistir ao longo da semana, e sempre que precisar, coloquem lá no videozinho, tá? No videozinho lá da página do workshop, vocês podem, embaixo do vídeo, tem um espaço para vocês comentarem, eu estou sempre por ali comentando e respondendo as pessoas, tá? Vem chegando muita mensagem também, muito e-mail, estou respondendo, então eu estou procurando me dividir em 10 para fazer tudo que eu preciso fazer e responder vocês. Gisele, estou sempre por aqui, obrigado Gisele Oliveira. Muito bom workshop, valeu, Dira Silveira. Também sou professora, adorei. Josileia, né? Josileia Neto. Josileia, muito obrigado, muitos professores presentes, tá? Eu fico muito feliz por isso, muito feliz e orgulhoso. Oi, Angélica Brás, boa noite.
Para menina é mais difícil, não é o meu filho, mas as pessoas que me criticam duramente. Tá certo, tá? Isso realmente acontece. Tá? As pessoas criticam e o que importa foi o que eu falei no primeiro vídeo. Se você ainda não assistiu, você tá vendo essa live agora e não assistiu, volte, assista, se inscreva no workshop no link que está na descrição do vídeo, tá? Entre lá, acesse e veja o primeiro vídeo. Não importa o que os outros estão falando. Ah, mas a minha tia, minha prima tá falando que eu tô fazendo errado. Não interessa, não importa o que os outros estão pensando. Quem tem que ter a percepção correta a respeito do transtorno é você, são os pais e também os professores que estão interessados em caminhar juntos nesse desafio, né? Para que ele deixe de ser um desafio e vocês consigam acelerar o desenvolvimento dessa criança que tem as suas dificuldades. Dira Silveira é professora também. Eu vou ler mais alguns aqui e vou encerrar. Mas eu estou sempre por aqui. Letícia Nogueira. Meu ex-marido é médico, conhece o transtorno. O problema é que ele não se importa. E a família dele sim, acha que é invenção, falta de surra. Gente, falta de surra. Olhem pra mim. Eu levei muita surra. Adiantou? Não. Então, só foi adiantar quando houve realmente a intervenção correta. Eu já expliquei, inclusive, em um dos meus vídeos. Tá? Eu vou citar depois, eu vou colocar aqui qual o número desse vídeo que eu não lembro de cabeça, mas assim, feita a intervenção correta, feita a mudança de percepção acerca dos meus pais, aliás, com os meus pais acerca do transtorno, que a coisa começou a andar. Falta de surra, gente, não é, porque eu apanhei, levei surra e só começou a melhorar quando a surra foi substituída por percepção correta e por atender as minhas necessidades para que eu pudesse continuar caminhando. Não era falta de querer. Eu não tinha assim, não era falta de querer aprender. Eu queria aprender, mas eu tinha dificuldade de focar e tinha dificuldade de fazer o que não era prazeroso. Então, naturalmente, isso era uma dificuldade para mim, isso era um problema para mim, tá? Minha família, graças a Deus, nos apoia. Legal, Letícia. Então, continue firme que você está no caminho certo, tá? Pessoal, amanhã de manhã o vídeo vai estar disponível. Vocês vão, quem se cadastrou, tá? No link da descrição vai receber um e-mail e esse e-mail tem o acesso para o segundo vídeo, tá bom? Logo pela manhã vocês vão receber esse acesso e eu espero que vocês gostem, assistam o vídeo até o final, assistam de preferência os pares, tá? Os pais e a mãe, tá? Na medida do possível e comentem bastante lá embaixo. Tem um campo, embaixo do vídeo tem um campo para vocês comentarem. Pode mandar suas dúvidas, perguntar, sugerir, questionar, tudo. Eu vou responder vocês, tá bom? Sem dúvida. Deixa eu ver aqui. Bom, e quem eu não consegui responder agora durante a live, que já está com mais de 15 minutos, eu vou responder essas perguntas aqui pelo chat, tá bom? Gente, muito obrigado. Então, o vídeo de amanhã tá muito bom mesmo. Então não deixem de acompanhar, marque seus amigos, convide pessoas que os grupos de Facebook, que você acha que vai ter interesse a respeito do workshop, que se você está gostando do que você está vendo, não deixe de marcar, compartilhar, porque isso ajuda bastante, tá bom? Pessoal, então muito obrigado, um grande abraço, um grande beijo para vocês e a gente vai se falando ao longo dessa semana do workshop Descomplicando o TDAH, tá bom? Um beijo para vocês e até mais!